Fala galera do Avanço Bet, tudo certo com vocês? Bem, no vídeo de hoje vamos começar falando sobre razões e proporções. Então no primeiro momento eu vou falar sobre razões e as suas principais aplicações para a prova do Enem e para os principais vestibulares, tá? Então vamos lá. Dentro desse conceito de razão, a razão nada mais é que a divisão entre dois elementos, né? No formato A sobre B, então nós temos o numerador e o denominador. O detalhe em relação à razão é que o denominador jamais pode ser igual a zero, né? Então, quando a gente fala sobre a teoria de conjuntos, lá da parte dos números racionais, a gente sabe que todo número racional não pode ter denominador igual a zero. Então, a gente já trabalha com essa parte inicial de razão, dizendo que qualquer tipo de razão, qualquer tipo de aplicação dentro desse conceito de razão, a gente vai descartar a possibilidade do denominador ser igual a zero. Beleza? Show de bola! Então, vamos ver aqui as suas principais aplicações. Então, dentro dessas aplicações aqui, a gente vai ver que várias aplicações, elas passam por outras ciências, né, e outras naturezas, e são aplicadas dentro do conceito matemático, só que dependendo da razão, por exemplo, densidade, que é muito visto na química, tem uma determinada unidade padrão de medida, né? Tal como velocidade média, que na física, né, é ΔS sobre ΔT, que é a relação que normalmente utiliza km por hora e metros por segundo. Só que matematicamente falando, a gente vai ver outros tipos, né, de trabalhos dentro desse sistema métrico decimal. Então vamos lá. A primeira aplicação aqui, então a gente vai ver justamente a velocidade média, né? Velocidade média, que na física a gente diz que é ΔS sobre ΔT, a gente vai afirmar que dentro da matemática a velocidade média vai ser a razão entre a distância e o tempo. O detalhe aqui é que dentro dessa relação entre grandezas, essa distância ela pode estar em qualquer unidade de comprimento, né? Então a gente pode prever aqui que essa distância pode estar em quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando que dentro da unidade de comprimento, a unidade padrão é justamente o metro, né? Então conforme você vai andando para as casas menores, você vai multiplicando de 10 em 10 e para as casas maiores, dividindo de 10 em 10. Dentro da relação de tempo, a gente tem inicialmente hora, minuto e segundo, onde uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos e uma hora tem 3.600 segundos. Daí que vem, quando você põe dentro do sistema métrico decimal e anda com a vírgula, a relação de multiplicar ou dividir por 3,6, que acontece justamente na física. Então, na física, trabalha com unidades padrões pré-definidas, né? Então, quilômetros por hora, metros por segundo. Então, matematicamente falando, em relação à parte de razão, eu posso ter, por exemplo, uma velocidade média em decâmetros por minuto, hectômetros por hora, centímetros por segundo. Então, isso não existe um padrão fixo dentro da parte da matemática. Então, diferente do que acontece normalmente na física, né, na matemática, esses padrões aí eles não são pré-definidos. Outra coisa importante, lembrando dentro da parte da relação entre velocidade média, é que muitas vezes na prova do Enem aparece o sistema métrico norte-americano. Então, aparece jardas, milhas náuticas, pés e até mesmo as polegadas que já estão incorporadas dentro do nosso cotidiano. Então, é importante lembrar que pode ser que algum outro sistema métrico decimal, principalmente o sistema métrico decimal norte-americano, apareça na prova, só que normalmente ele dá justamente a relação padrão para que você possa fazer uma conversão. Então, além de utilizar a razão, você também tem que fazer uma regra de 3 para poder, por exemplo, converter de centímetros para polegadas, por exemplo. Tá? Então, vamos lá. Na nossa segunda aplicação, então a gente vai lá na química que tem a densidade. Então, quando a gente fala sobre densidade, a densidade é a razão entre a massa e o volume. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar destacado. A razão entre a massa e o volume. Então, se tratando de massa, a gente pode ter, novamente, tal como eu fiz aqui na parte de velocidade média, eu posso ter quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama.
Em relação a essa parte de volume, a gente também pode ter, né, vários sistemas. Então, posso ter aqui quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Normalmente, quando a gente fala sobre capacidade, a gente utiliza medidas cúbicas, né? Metro cúbico, decímetro cúbico. Então, normalmente, eles estão relacionados a esses dois sistemas métricos decimais. Novamente, lembrando, né? Nós temos aí que o grama e o litro são as unidades padrões dentro do nosso problema. Então, é importante lembrar que o sistema métrico decimal ele faz parte justamente dessa correlação entre grandezas, né? E ele é bastante utilizado dentro da prova da matemática, diferente de algumas matérias que têm uma determinada unidade padrão sempre pré-definida. Beleza? Vamos lá. No nosso terceiro lugar aqui, eu vou falar justamente sobre densidade demográfica. A densidade demográfica é muito utilizada principalmente na geografia, né? Falando sobre a razão entre o número de pessoas ou habitantes pelo qual, né, em relação à área que ela habita, né? Então, nós temos aqui o número de pessoas sobre a área pelo qual elas habitam. Bem, em relação a essa área aqui, vale lembrarmos que dentro da parte de comprimento, nós temos essas unidades aqui de padrões de medida, né? Então, dentro da área, eu posso ter quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Lembrando que dentro dessa relação de área, que são medidas quadráticas, existe um cara importantíssimo, que eu vou botar aqui numa observação, que é o hectare. Nós temos que 1 hectare de terra é equivalente a 1 hectômetro quadrado, ok? Então, 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado. Então, aparece, às vezes, dentro da prova do Enem, principalmente, né, justamente essa conversão, que é uma medida, né, que é bastante utilizada, só que muita gente não sabe que a transformação de hectômetro quadrado pode vir aparecer na prova em relação a hectare. Beleza? Nós temos aqui que no nosso número 4, nós vamos falar justamente sobre escala. A escala talvez seja uma das razões mais importantes da prova do Enem. Nós temos que a escala representa a razão entre o desenho e a parte real. Então, quando a gente fala sobre escala, né, que também aparece muito mapa geográfico, nós temos aí que a escala, sempre no formato 1 para N, ela tem essa relação entre desenho e real, onde esses dois elementos, quando você coloca na mesma unidade de medida, você corta as unidades de medida, consequentemente a gente prova que a escala não tem unidade de medida. Então, muitas vezes a gente tem alguns erros, né? Algumas pessoas falando que a escala sempre está na unidade tal, está em centímetro, está em metro. Não, a escala não tem unidade padrão. Nós temos aí que a escala não tem unidade alguma. Quando eu falo que a escala é de 1 para 100, ela pode ser de 1 dedinho para 100 dedinhos, pode ser de 1 pé para 100 pés, pode ser de 1 palmo para 100 palmos, de 1 centímetro para 100 centímetros e assim por diante. Então, dentro dessa escala, basta saber que é a relação entre o desenho e a parte real. Só que dentro dessa parte da escala, tem um detalhe interessante, que a escala ela pode ser também utilizada na parte superficial, consequentemente ligada à área, que a gente vai ter que fazer a escala elevada ao quadrado, e na parte volumétrica, que a gente tem que pegar a escala e elevar ao cubo. Então, essa parte da escala, toda vez que a gente vai utilizar para correlacionar grandezas de área, que justamente tem comprimento e largura, das duas uma. Ou você utiliza a escala duas vezes, uma para comprimento e outra para largura, ou simplesmente pega a escala e leva ao quadrado, e já cria direto essa relação. A mesma coisa em relação ao volume, né? Então, ao invés de utilizar para comprimento, largura e altura, utilizar 3 vezes a escala, você pode justamente pegar a escala e levar ao cubo e já sair direto com o resultado final para poder fazer justamente essas relações. Então, nós temos aí que dentro dessas aplicações de razão aqui, essas são as principais que são cobradas em prova. Obviamente, tem várias outras relações. Outra relação que a gente pode falar, por exemplo, é a parte de vazão. Deixa eu colocar aqui embaixo. A vazão, que é muito utilizada na prova do Enem, ela relaciona a relação entre volume
e o tempo. Então, quando a gente fala sobre vazão, nós nos remete justamente àqueles programas de torneira, que normalmente está ligado a uma regra de 3 composta, que também é bastante visto dentro da prova do Enem. Então, essa parte desses conceitos básicos aparece em qualquer tipo de vestibular, em qualquer tipo de prova. Só que a prova do Enem, ela explora bem essa relação entre o sistema métrico decimal e a utilização de cada uma dessas razões, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar justamente sobre a parte de proporção. Então, daqui a pouco, a gente vai na próxima parte. Vamos lá, galera. Então, na nossa continuação dessa aula de razão e proporção, a gente vai falar sobre justamente a proporção, que é a igualdade entre duas razões, né? Então, quando a gente fala sobre proporção, a proporção ela é a igualdade entre duas razões. Então, a gente tem AB igual a CD, beleza? Dentro dos livros do ensino fundamental, vocês vão ver que existem várias propriedades. Não vou tocar nessas propriedades que não vale a pena nesse momento. Então, a gente sabe que a multiplicação cruzada, né, é justamente o método resolutivo de uma determinada proporção. Consequentemente, a gente tem que AD é igual a BC. Então, a gente faz esse produto cruzado. Nós temos que essa proporção, uma vez que um dos elementos é desconhecido, consequentemente, nós temos o conceito básico da regra de 3, né? Então, a regra de 3, você conhece 3 elementos e um deles é desconhecido. Então, por isso que tem justamente a nomenclatura da regra de 3. Só que antes de falarmos sobre regra de 3, é importante comentarmos sobre a relação entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, a gente vai entrar aqui no conceito básico de grandezas. Bem, quando a gente fala sobre grandezas, elas são de ordem direta, ou seja, diretamente proporcionais, e, consequentemente, a um subtópico da proporção, nós temos que uma grandeza y, ela é proporcional a uma grandeza x de forma direta, desde que se estabeleça uma relação onde essa constante de proporcionalidade, que é um número qualquer, né, cria essa relação entre x e y. E as grandezas são inversamente proporcionais, uma vez que a relação é y é igual a k, nossa constante de proporcionalidade, 1 sobre x. Então a gente vai ver que várias fórmulas, né, da matemática, da física, da química, criam justamente essa relação de grandezas, ora diretamente, ora inversamente proporcionais. Então isso acontece na prática em vários tipos de questões. Inclusive na parte de função na matemática, existe a relação também de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Só que isso aqui vai ser a nossa base da regra de 3. Só que antes de entrarmos na regra de 3, vou mostrar alguns casos, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala na física sobre Q é igual a M vezes C vezes delta θ, né? Nós temos aí que a quantidade de calor, ela é diretamente proporcional à massa, diretamente proporcional ao calor específico e diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, o Q ele é diretamente proporcional a 3 grandezas simultaneamente. Quando a gente compara as grandezas que estão na segunda parte da igualdade entre si, elas são inversamente proporcionais, por mais que pareça estranho. Fala assim, ué, o M e o C, entre eles são inversamente proporcionais? Sim, por quê? Se eu reescrever essa fórmula aqui, por exemplo, isolando M, então vai ficar M, eu vou passar o C e o delta θ para o outro lado, então aqui vai ficar Q sobre C vezes delta θ. Então a gente percebe que a massa ela é diretamente proporcional ao M, então ele já era diretamente proporcional, só que ela é inversamente proporcional ao calor específico e à variação de temperatura. Então o mesmo acontece, por exemplo, se eu isolar o C. Então C é igual a Q, diretamente proporcional, M vezes delta θ. Né? Obviamente que se eu isolar o delta θ também acontece a mesma coisa. Então nós temos que o Q é diretamente proporcional aos 3 e cada um deles individualmente é diretamente proporcional ao Q, só que são inversamente proporcionais entre eles. Então é importante saber disso daí, tá? Bem, outra fórmula que é idêntica a essa, né, só que trabalhando justamente com a parte do calor latente, é o Q é igual a M vezes L, né, que acontece a mesma relação. Então o Q é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional ao calor latente, né?
Então, quando você isola qualquer um deles, vai ficar M é igual a Q sobre L, ou L é igual a Q sobre L, tá? Então, nós temos aqui que o L é diretamente proporcional ao Q e inversamente proporcional ao L. Bem, quando a gente fala sobre velocidade média, eu falei no quadro anterior, velocidade média, sendo na física ΔS sobre ΔT, a gente sabe que velocidade média é diretamente proporcional à variação da distância sobre a variação de temperatura, né? Inversamente proporcional à variação de temperatura. Então, é direto em relação a esse e inverso em relação a esse. Eles entre si também são diretamente. Fala assim, ué, estranho porque um está em cima e o outro está embaixo. Só que essa relação do diretamente e inversamente proporcional tem que estar um de cada lado na igualdade. Então, por exemplo, se eu reescrever essa fórmula aqui, botando ΔS como prioridade aqui, eu vou passar o ΔT para o outro lado multiplicando, vai ficar Vm vezes ΔT. Ou seja, ΔS é diretamente proporcional ao Vm e diretamente proporcional ao ΔT. Ou seja, diretamente proporcional tanto à velocidade média quanto à variação do tempo. Então, o mesmo acontece se eu isolar o ΔT. Né? Se eu passar o ΔT para cá e o Vm para cá, a gente vai ver uma relação um pouco diferente, né? Que eles vão continuar sendo diretamente proporcional entre eles, só que vai ser inversamente proporcional ao Vm. Então, olha só, vou passar o ΔT para cá, o Vm para cá, vou trocar eles de lugar. Então, aqui vai ficar ΔS sobre velocidade média. Então, a gente tem aqui velocidade média diretamente ao ΔS e inversamente ao ΔT. ΔT inversamente à velocidade média. Então, como acontece aqui? Estão vendo? Então, quando a gente tem essa dúvida em relação a quem é diretamente ou inversamente proporcional, basta isolar e deixar todos os elementos na segunda parte da igualdade. A gente vai saber quem é diretamente ou inversamente proporcional. Então, no nosso último exemplo aqui, vou botar justamente a densidade, que é a massa sobre volume, né? Então, também, tal como essa fórmula daqui, a densidade, que é massa sobre volume, é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao volume. Então, reescrevendo, eu posso ter que a massa é direto à densidade e diretamente proporcional ao volume, e o volume é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional à densidade. Então, toda vez que você tiver alguma dúvida em relação se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, você isola a primeira, né, que você quer saber, no primeiro membro e põe todas as outras no segundo membro. Quem estiver na parte de cima é diretamente proporcional. Quem for na parte de baixo é inversamente proporcional. Então, essa relação entre grandezas a gente vai ver aplicada dentro da regra de 3. E quando a gente colocar na regra de 3, tudo fará sentido. Que dependendo da fórmula que você esteja trabalhando ali na regra de 3, por exemplo, você tem uma regra de 3 trabalhando com distância, tempo, dias, horas por dia. Dependendo de onde esteja seu x, você tem que as grandezas vão ser diretamente, inversamente, misturado. Então, você vai ter justamente essa relação mudada, né? Então, por exemplo, aqui, se o meu x é o Q, nós temos 3 grandezas diretamente. Se o meu x é o n, eu tenho uma diretamente e 2 inversamente. Então, dependendo do posicionamento do x na regra de 3, composta principalmente, as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, elas vão mudar com o tempo, beleza? Então, vamos ao terceiro quadro. Vamos lá, galera. Nesse vídeo 3, então, nós vamos ver as relações entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais aplicadas tanto na regra de 3 simples quanto na regra de 3 composta. No primeiro exemplo, eu vou mostrar sobre a relação entre o número de máquinas e o número de peças produzidas, ok? Então, vamos supor que 3 máquinas produzem 1.200 peças, logo 5 máquinas produzirão X peças. Quando a gente fala sobre regra de 3 simples ou regra de 3 composta e a relação entre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, não existe uma fórmula para isso, para você analisar. Ah, sim, elas são diretamente, naquele caso elas são inversamente. Não existe isso. Então, cabe ao seu bom senso analisar se elas estão crescendo ou decrescendo juntamente ou em ordens trocadas. Então, quando elas são diretamente proporcionais? Elas são diretamente proporcionais quando elas aumentam juntas ou diminuem juntas. Então, se uma aumenta e a outra tende a aumentar, diretamente. Ou se uma diminui e a outra tende a diminuir, também diretamente. Se uma aumenta e a outra tende a diminuir, aí sim é inversamente proporcional. Então, nesse caso da simples, é até mais fácil, né? Bem, utilizando a famosa regra das setas, eu faço da seguinte maneira. Eu ponho sempre a seta para baixo no elemento que está com o x, né? Ah, por que para baixo? Só uma convenção.
Se a grandeza que está relacionada a ela for diretamente proporcional, eu vou botar a seta na mesma direção. Se for inversamente, eu vou trocar a direção da seta. Então não quer dizer que está aumentando ou diminuindo. É só tu botando uma direção numa seta, se for diretamente, eu vou botar na mesma direção. Se for inversamente, eu troco, beleza? Então a gente vai ver que nesse momento vai parecer nada a ver, mas na regra de 3 composta, isso será essencial, tá? Então nós temos aqui que as duas grandezas são diretamente proporcionais, porque aumentando o número de máquinas, consequentemente aumenta o número de peças. Então na montagem põe sempre o cara em X no primeiro membro, e quem não tem X no segundo membro, se for diretamente proporcional, só pega e coloca. Nós sabemos que numa proporção eu posso simplificar em pé ou deitado. Então, nesse caso aqui, eu vou simplificar o 1.200 com o 3. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 400. Ao multiplicarmos cruzado agora, x vezes 1 dá x e 5 vezes 400, 2.000. Beleza? Então, aqui eu consigo produzir 2.000 peças. Então, obviamente que aumentando o número de máquinas, aumenta-se o número de peças, né? Então, é uma relação diretamente proporcional. Bem, no nosso exemplo número 2, nós vamos criar uma relação entre velocidade e tempo. Então, a gente vai ver justamente que existe uma relação diretamente e inversamente proporcional, como a gente viu no quadro anterior sobre velocidade média, ΔS sobre ΔT, né? Então, nós temos aqui que uma velocidade de 80 km por hora, por exemplo, a gente chega numa determinada localidade em 30 minutos. Se aumentarmos para 100 km por hora, em quanto tempo nós chegaremos? Então, aqui nós temos um problema que a gente consegue perceber que é inversamente proporcional. Mas por que a gente consegue perceber? Se eu aumento a velocidade, o meu tempo tem que diminuir. Se eu estou indo mais rápido, consequentemente, o tempo tem que ser menor. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, o cara que está em X, seta para baixo. E se essa grandeza ela é inversamente proporcional, eu vou trocar o sentido da seta. Mas por quê? Porque na hora da montagem eu vou ter que trocar algum elemento de lugar. Então, eu sempre faço assim. O cara que está em X, eu deixo do jeito que está. E a grandeza que for inversamente proporcional, eu vou trocar. Ao invés de botar 80 sobre 100, eu vou botar 100 sobre 80. Então, de novo, lembrando que simplificar proporção é em pé ou deitado. Então, eu posso cortar esse zero com esse zero e esse zero daqui com esse zero. Multiplicando agora cruzado, x vezes 1. X, 3 vezes 8, 24 minutos. Então, faz todo sentido. Aumentei a velocidade, o tempo diminuiu. Então, se eu mantenho a resolução idêntica à primeira, ou seja, pego esse valor, a partir do momento que eu aumentei a velocidade, o tempo aumentaria, o que não faria sentido algum, porque quanto mais veloz, consequentemente, o tempo diminui. Então, esse bom senso em relação a diretamente ou inversamente, cabe a você interpretar dentro do problema. Só que dentro da regra de 3 compostos, a gente vai ter uma análise um pouco mais refinada sobre isso, tá? Então, vamos ver aqui no exemplo número 3, já de uma regra de 3 composta. Então, vamos ver aqui o número de pessoas trabalhando em determinada fábrica por um determinado número de dias, tantas horas por dia e o número de peças que elas produzem. Então, nós temos aqui que 3 pessoas durante um mês, 8 horas por dia, produzem, vou botar 1.200 peças. Bem parecido com aqui. Aí eu contrato mais gente, aumenta a jornada de trabalho ao invés de 8 horas por dia para 12 horas por dia, e eu quero produzir agora 4.800 peças. Caraca, aumentei muito a minha produção. Mas, proporcionalmente, aumentei o número de pessoas e as horas por dia. Não proporcionalmente, mas aumentei todos eles, né? Quero saber em quantos dias isso será feito, né? Então, ao contratarmos 5 pessoas por uma jornada de trabalho, todas elas agora trabalhando 12 horas por dia, quero fazer 4.800 peças, em quantos dias essa produção será entregue, né? Então aqui, ó, novamente, o cara tem X, a seta para baixo. Então agora a relação entre o sentido das setas fará toda a diferença dentro do nosso problema. Então a gente vai analisar cada uma das grandezas individualmente, como elas vão interferir no resultado da grandeza em X, que no caso são dias. Então vamos analisar primeiro o número de pessoas. Se aumenta o número de pessoas,
O que acontece com os dias? Se eu tenho mais gente trabalhando, vou precisar de mais dias ou menos dias, ignorando todo o restante. Se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou demorar menos dias. Então, mais pessoas, menos dias são coisas inversamente proporcionais, beleza? Bem, então aqui, agora analisando a jornada de trabalho em relação aos dias, o que ele vai interferir nos dias? Se eu estou saindo mais tarde do trabalho, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Se estou saindo mais tarde do trabalho, eu vou precisar de menos dias. Então, são coisas também inversamente proporcionais. E se eu tenho mais peças para produzir? Se eu vou produzir mais peças, o que isso vai interferir nos dias? Se eu tenho mais peças para produzir, eu vou precisar de mais dias. Quanto mais peças, vou ter que trabalhar mais dias para poder compensar isso daí. Então, é diretamente proporcional. Então, a gente analisa individualmente cada uma das grandezas, o que elas individualmente interferem no elemento em X. Tá, e como funciona a montagem aqui da regra de três composta? O cara em X vai sempre ficar no primeiro membro e todas as outras grandezas serão multiplicadas no segundo membro. Quem for diretamente proporcional, você vai pegar e colocar. Quem for inversamente proporcional, você vai inverter o sentido. Então, aqui, ó, inversamente proporcional. Então, ao invés de 3 sobre 5, vai ficar 5 sobre 3. Inversamente proporcional. Ao invés de 8 sobre 12, 12 sobre 8. E diretamente proporcional. Esse aqui vai manter a mesma coisa. Vai ficar 1.200 sobre 4.800. Então, essa montagem da regra de três composta, ela se dá numa linha só, tal como na regra de três simples, tá? Obviamente que a gente vai ter que fazer algumas operações a mais. Na multiplicação de frações, eu posso simplificar qualquer elemento de cima com qualquer elemento de baixo. Então, nesse caso aqui, eu vou cortar 2 zeros com 2 zeros, vou cortar o 48 com 12, que aqui dá 1 quarto, vou simplificar o 12 com o 4, aqui dá 1, aqui dá 3, vou simplificar o 3 com 3, aqui dá 1, aqui dá 1. Tá, por hora, o que aconteceu? A gente tem 30 para x, assim como 5 está para 8. Beleza. Ainda posso simplificar um pouquinho mais. Agora a gente tem uma proporção. A proporção é simplificada em pé ou deitada. Eu vou simplificar o 30 com 5. Aqui dá 1, aqui dá 6. Ao multiplicarmos por cruzar os elementos, x vezes 1 dá x e 6 vezes 8 dá 48, que representa o número de dias. Então, nós temos aqui que dentro dessa relação, nós tínhamos duas grandezas inversamente e uma diretamente. Então, vamos ver aqui no quarto exemplo, que será muito parecido, mas as relações vão mudar. Então, nós temos aqui número de pessoas, dias, horas por dia e peças. Vou utilizar os mesmos elementos, só que a gente vai ver que a relação entre as grandezas vai mudar. Então, aqui, 5 pessoas, 5 dias, 5 horas por dia, 500 peças. 10 pessoas, 10 dias, 10 horas por dia, X peças. Então, aqui o cara que, ingenuamente vai falar, 5, 5, 5, 500, 10, 10, 10, talvez ponha 1000, né? Então, não é assim que funciona. Então, aqui, ó, vamos analisar o cara que tem X, com cada uma das grandezas. Se eu aumento o número de pessoas, o que acontece com o número de peças? Aumenta a minha produção. Então, nós temos diretamente proporcional. Se eu aumento o número de dias, o que acontece com o número de peças? Aumenta também, novamente, diretamente proporcional. E se eu aumento a jornada de trabalho, também aumenta o número de peças. Nós temos aí que as três grandezas são diretamente proporcionais com X. Aí você vai perguntar, mas como isso é possível se não mudaram as grandezas? De novo, se você tem Q é igual a MC delta θ, né? Como eu mostrei no quadro anterior, nós temos aqui que o Q é diretamente proporcional às três grandezas. E se você muda um deles de lugar, está botando o N isolado, por exemplo, a gente tem Q sobre C e delta θ. Então aqui nós temos que o Q é direto a três grandezas e aqui o N é direto a uma e inversa a duas, como aconteceu em cima. Então, tal como acontece na física, essas relações diretamente ou inversamente dependem justamente aonde está a nossa incógnita, beleza? Então, a montagem aqui, ó, o cara que tem X fica no primeiro membro, todas as grandezas como são diretamente proporcionais, nem precisa se preocupar. 5 sobre 10, 5 sobre 10 e 5 sobre 10.
Então aqui simplificando, né? Vai ficar 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Então vamos ter 500 sobre x é igual a 1 sobre 8, né? Que vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 8 vezes 5, 40. 4.000 peças. Então faz todo sentido, né? Porque se eu aumento o número de pessoas, aumento o número de dias e aumenta a jornada de trabalho, então dobra o número de pessoas, dobra o número de dias, dobra também a jornada de trabalho, vezes 2, vezes 2, vezes 2, consequentemente será 8 vezes maior, beleza? Então com isso a gente fecha esse capítulo, né? Falando sobre grandezas proporcionais, então, falando sobre relação entre razões, proporções, regra de 3 simples e regra de 3 compostas, beleza? Galera, até a próxima aula. Grande beijo.